Oi, 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 oi. Deixa eu confirmar que eu sou daquelas, né? Começa no lugar errado. Então deixa eu ver se eu tô no lugar certo. E hoje não, né? Agora a gente precisa orar para Nossa Senhora da live do Instagram, para que nada dê errado, para que a live salve, para que a live não trave, para que tudo dê certo, porque hoje, olha, parte o coração, gente, parte o coração de fazer uma live incrível de 1 hora e de repente o Instagram, puff, e a live some. Hoje de manhã, ainda por sorte, eu estava fazendo simultaneamente no Facebook e acabou ficando gravado lá. A gravação de lá é bem inferior à que tem aqui no Instagram, mas pelo menos o conteúdo dá para assistir. Só que agora, como eu tô com uma convidada, ela vai acontecer somente aqui no Instagram. Então oremos para Nossa Senhora da live do Instagram, para que a live fique salva, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que você vai amar a águia de hoje. Você, com o passar do tempo, conforme você for conhecendo mais algumas águias, você já conheceu uma, hoje você vai conhecer mais uma, você vai perceber por que essas águias são tão incríveis assim pra mim, o porquê que eu gosto tanto, porque ser uma águia não é só ser uma fotógrafa, tem muito mais, tem algo muito incrível dentro delas que faz elas serem cada vez melhores, assim, elas se superando a cada dia. E hoje eu quero trazer uma águia muito especial para conversar com a gente, que é uma águia... Não vou falar o número da turma dela, senão pode ser que tenham pessoas que já vão desconfiar. Eu vou falar um pouco dela para ver se vocês sabem quem que é. É uma águia que... Ai, gente, ela é o tipo de pessoa que você fala assim... Cara, vamos bater um papo? Você tem a tarde disponível? Porque eu quero conversar com você eternamente. É isso. Porque a gente começa a conversar e o papo vai, o papo flui, e daí vem várias histórias e dá vontade de ficar a tarde inteira. E daí foi isso que eu fiz. Eu tava passando umas férias lá na cidade dela, e daí eu liguei pra ela e falei: você tá em casa? Porque eu tô querendo dar uma passada aí na sua casa. Ela, tô, vem aqui sim. Cheguei lá só pra um bate-papo, ela tinha feito uma mesa com lanchinho, com fruta, com chá, com café, com água, com tudo. Foi uma recepção maravilhosa e foi exatamente isso que a gente fez. A gente teve uma tarde inteira de bate-papo. Foi muito maravilhoso, porque daí uma conta uma história, outra conta outra história, e ela, assim como eu, adora conversar, adora um papo longo. Só que esse é o ponto que a gente tem em comum, porque ela é totalmente oposta a mim. Você vai perceber, eu falo alto, eu gesticulo, nada. Ela não, ela é plena, ela é suave, ela fala assim manso, ela é aquela pessoa que você fala assim, ai, vem cá, me dá um abraço. E ela vai conversando, ela tem um sotaque gostoso e você vai se envolvendo, gente, é maravilhoso. Quando você vê, você teve uma tarde maravilhosa, você aprendeu um monte e tá com uma pessoa super incrível do seu lado. Essa é a minha águia. A águia que eu vou chamar hoje, ela é uma águia da turma 3. Será que alguém tem noção de quem que eu vou chamar? Deixa eu lembrar. Ela já era fotógrafa quando a gente se conheceu. Ela já fazia fotografia... ela já fotografava... Ela já fazia newborn também. Ela também já fazia newborn. E daí a turma 3 aconteceu quando? Em 2018? Foi isso, né? Foi início de 2018. A turma 3 foi início de 2018, então a gente já faz pouco mais de 2 anos que ela se tornou águia. E eu quero chamar com muito carinho, porque eu acabei de ver que ela já tá aí. Eu quero chamar com muito carinho para vocês receberem. E sempre vale lembrar, né? Que tem muitas pessoas que têm muito para compartilhar com a gente, só que muitas vezes elas não estão acostumadas a ficar fazendo vídeo ao vivo, elas não estão acostumadas a se apresentar numa live, às vezes elas só fazem vídeo gravados, então às vezes vem aquele nervosinho, coisa e tal, que eu tenho certeza que não deve ser o caso dela.
Mas eu quero que vocês tenham muito carinho em receber a minha águia maravilhosa. Tararã, tararã, tararã. Vou chamar ela aqui. Tararã, tararã, tararã. Que demais. Vamos ver se ela entra. Tararã, tararã, taran, taran, taran. Ai, que demais! Deixa eu arrumar aqui para ficar numa altura boa aqui. Ai, muito bom! Que bom que você Aumentar está meu aqui, volume. Elisandra! Seja Prazer muito estar aqui. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Adorei. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Aí, tá todo mundo ouvindo. Beleza. Muito feliz aí pelos elogios. De melhorar aqui. Pronto, tô cortando menos. Tô feliz, muito feliz aí em compartilhar um pouquinho da minha história com todos vocês. Que demais. Espero agregar. Que você tenha vindo conversar com a gente. Que você tenha disponibilizado não só do seu tempo, mas também do seu feriado, não é? Para vir Tá conversar com a sendo gente, feriado todos os dias, não é? né? A Na gente quarentena, tem tá feriado. sendo feriado todos os dias. É verdade. Ai, que bacana, Elisandra. Olha, eu estou muito, muito feliz de você ter aceito o convite e de aceitar compartilhar um pouquinho da sua história, porque eu acredito que quando a gente compartilha a nossa história, a gente agrega muito mais. Eu acho que nós não só crescemos muito com os nossos erros, com os nossos acertos, mas quando a gente escuta os erros e os acertos das outras pessoas, a gente tem meio que um guia do tipo, cara, se já não deu certo para ela, nem para aquela outra, nem eu acho que é melhor eu não fazer isso também. A gente já tem um guia com o erro e com os acertos dos outros, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu acho que vai ser um bate-papo muito, 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 muito incrível. E eu já quero começar te perguntando: faz quanto tempo que você faz fotografia newborn? Eu fotografo newborn desde 2015. Então, meu primeiro ensaio foi em 2015. Mas, assim, fazia poucos bebês no ano. Então, assim, é bastante tempo, mas não tinha tantos bebês fotografados, né? Uhum. Então, a gente tem muita experiência. Então, era lá, 3, 4 bebês no ano, não mais do que isso. Mas meu primeiro bebê foi em 2015. Entendi. E como que era, assim, os teus ensaios? Era espaçados, né? Levava um tempo até fazer o próximo, mas como que era? Então, eu comecei fotografando, ou melhor, aprendendo a fotografia newborn por vídeos, o YouTube, cursinhos online. E aí a fotografia ficou muito a desejar, por falta mesmo da experiência. A única coisa que eu tinha certeza e que era muito tranquilo para mim era o bebê em si. Né? Eu tenho 2 filhas, então eu sempre tive muita facilidade de lidar com os bebezinhos. Então isso para mim não era traumático, não era difícil e não é o que me preocupava. Mas a técnica eu não tinha, né? E aí a gente vai acompanhando, vai vendo na época 2015 não tinha muitos cursos, não tinha muitas profissionais na área e os cursos eles eram feitos a grande maioria tudo presencial. Eu Sim, tinha um bebê pequeno, né? Então a minha caçula estava com 1 ano e meio para 2. Então eu não tinha, eu tenho um trabalho fixo, né? Eu não tinha como ir num curso presencial. Então eu busquei informações, então, tudo quando online. você começou buscando o que tinha na internet, você não chegou a fazer nenhum curso específico. Eu fiz em 2017, assim, bem próximo, porque foi em dezembro de 2017 que eu entrei para o Universo Newborn da turma 3. Ah, foi Então, foi no final de entre 17. Eu falei que tinha sido no começo de 18, não Foi, 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 então? foi em dezembro de 2017. Acho que foi dia 13, 14 de dezembro de 2017. E aí eu tinha feito um presencial com uma fotógrafa aqui da minha região, né, da minha cidade, mas não agregou muito valor para mim, porque a técnica, como ela fazia, era exatamente como eu fazia. E então as minhas sessões eram muito demoradas, eram cansativas. Demorava quanto tempo, Elisandra? Nossa, mais de 5 horas, Nossa, com você todas. fazia várias Angelinas. Você Ah, sabe que eu contei da Angelina, que eu levei 8 horas no sim. ensaio dela? Já cheguei até a remarcar a sessão.
Porque assim, não tinha, sabe, eu não enrolava o bebê no wrap. Eu não usava o wrap. Eu não sabia enrolar e não enrolava. Então, eu tirava o bebê do colo da mãe acordado, né? Que acabou de mamar, começando a adormecer e já queria colocar na pose. E Ah, aí isso porque era muito difícil. você tinha essa habilidade pelo fato de ser mãe, então você sabia acalmar o bebê e entender ali um pouco da psicologia infantil, ali do. Infantil não, né? Mas a psicologia do bebê. Mas, por exemplo, você fazia com o feeling de mãe mesmo, né? Não tinha esse feeling Exatamente. da profissional do enrolar e induzir ao sono, né? Você só ia no feeling Exatamente. materno. Sim, era exatamente isso. E esse é e foi o maior erro. Porque é muito demorado. O bebê percebe, ele não tá no colo da mãe, no cheirinho da mãe, né? E aí você, por mais que ele tá quietinho, não dorme. Se adormece, você já quer pôr na pose, você não tem a prática, você não sabe nem como direito você vai colocar, então você acaba acordando. Então fica muito demorado, né? Fica cansativo, fica estressante para o bebê, para a mãe, para você. Então é um monte de erros que eu jamais cometeria hoje com as informações que temos hoje no mercado, né? Entendeu? Até Mas eu porque era também não mais restrito acredito. antes também, né? Era muito difícil, era muito mais restrita as informações, né? Então, quando eu penso em tudo que eu procurei de informação e o que estava disponível, eu fiz todas elas, porém não foi da maneira correta, né? Então, hoje a gente tem técnicas, né? O Universo Newborn está aí para mostrar que a gente tem técnicas que permite a gente fazer uma fotografia muito mais tranquila, com o bebê enroladinho, porque realmente ele vai adormecer, ele vai ficar calminho. E aí, se ele permitir, você vai abrindo, você vai liberando bracinhos, perninhas, e aí você vai tendo outras fotografias num tempo muito mais curto, né? É muito mais gostoso, porque é bonito também. Eu não achava o rap bonito, mas não achava porque eu enrolava tudo torto, né? Enrolava daquele jeitão frouxo, tudo feio, não tinha jeito de achar bonito. Não ficava, né? Então, eu acho que as técnicas de hoje, a disponibilidade dos cursos que a gente tem hoje, o universo está aí para falar, né, pra gente, eu faria tudo diferente. Né? Então, assim, como eu já tinha procurado tudo curso online, eu estava com essas dificuldades de fazer uma sessão longa. Chegava em casa, descarregava essas fotos e dava para caçar as que me agradavam, eu comecei a ficar muito chateada. Eu falei, nossa, não tá dando, entendeu? Não tá legal. E outra, eu não tinha estudado composição, né? Então, não sabia das harmonias das cores. Além de tudo isso, então, cada sessão era de um jeito, cada acessório não se conversavam, né? As cores não combinavam. Então, imagina, Normal. eu fotografei praticamente 4 anos na casa do cliente, né? Então, em dezembro do ano passado, não, em dezembro de 2018, foi a primeira sessão minha aqui, né? Então, já fez um ano. E aí eu penso a quantidade de coisa que eu levava e levava tudo aquilo para casa do cliente por falta de experiência. Enchia o carro de coisa, tirava aquele Poder monte só de coisa. levar tudo E aí para você não está lá ter chacoalhando. erro. Sabe aquela hora que você tá lá chacoalhando o bebê e que você tá olhando no chão e fala assim, vou fazer com esse aqui, por favor, põe esse fundo aqui. E depois, quando você vai fazer uma leitura do ensaio, é tenebroso. Não dá nem para querer montar um livro. Você tem que dar pauta avulsa mesmo, que é para poder não falar, nossa, são muitos erros que não precisam ser cometidos, né? Que É dá engraçado para. porque eu acho que o Universo Newborn ele consegue colocar a fotografia newborn dentro de um processo. E daí, quando você entende o processo, que daí você vê que diminui o tempo, diminui os esforços, você entende, cara, não é só esperar que o bebê durma ou esperar uma luz divina, né? Quando você se planeja e você sabe o processo, as coisas parecem que fluem até com mais facilidade, né? Porque eu acho que acontecia muito, que era o que acontecia comigo, e eu acho que deve ser o que acontecia com você. Na época eu não era mãe, né? Mas é tipo, o que eu entendo aqui de bebê, o que eu entendo de fotografia vai ser o suficiente, né? Eu vou fazendo que vai dar certo. Uma hora vai dar certo, né? É bem por aí. E uma coisa que você falou que é o que eu acho que é a pegada de hoje, com o meu tempo tão restrito para tudo, o planejamento. Então, uma vez que você tem a técnica, você tem o conhecimento, você sabe da composição, você sabe
sabe a harmonia das cores, você sabe acalmar o bebê, você entende da técnica fotográfica, se você não tiver o planejamento da sessão, você também vai ser pego por erro. Então, você tem que estar tudo isso alinhado e o planejamento. Então, eu faço um planejamento hoje na minha cabeça, né? Eu tenho ali a minha assistente, né? Eu tenho duas fotógrafas que me ajudam quando podem, né? A Fabi e uma outra amiga, mas quando não pode é a minha filha. E a minha filha, ela não tem a mesma visão que ela, não é fotógrafa. Então, eu penso que eu vou deixar tudo muito planejado, certinho, porque na hora que eu falar para ela, só tira isso e põe isso, já vai estar ali certinho. Eu faço como se fosse um circuito. Então, na minha cabeça, o meu ensaio é um circuito. Ele já tem certinho o que vai acontecer. Então, é rápido, é prático, mas isso tudo em cima do quê? De todo o conhecimento embasado em todos esses fatores que eu falei, né? De De entendimento conhecer. não só da fotografia, mas do bebê em si, né? Sim, é muito importante. E Elisandra, em que momento eu apareci aí nessa história? Você estava fazendo, né, desde 2015, só que a gente acabou se cruzando no final de 2017. Daí você falou que você foi fazendo com o que tinha na internet, com o que você sabia, daí você chegou a fazer um curso. E em que momento eu apareci? Então, os meus primeiros acessórios eu comprei da Bebê Naná pelo Elo, né? Acho que não tinha loja ainda pelo Elo. E aí, Elo 7, acho, né? Que era. Nossa E aí, Senhora, faz muito tempo isso! são dois wraps, um cappuccino e um branco. E Uau! aí, foi aonde eu cheguei até você. Então, assim, lá naqueles vídeos do YouTube que eu sempre estava olhando, né, de outras fotógrafas também, eu também via os seus no seu estúdio antigo. Então, já te conhecia. E num determinado momento apareceu para mim a propaganda do Universo Newborn, da turma 3. Isso foi em novembro. Eu já tinha fechado de fazer um workshop VIP com a fotógrafa que eu mencionei aqui. Aí eu fiquei naquela, né? Nossa, mas já fiz tanta coisa online, eu vou fazer outro curso online. Mas aí também deu aquele choque de conflito. Eu acabei de fazer um presencial que não me agregou, não somou nada de diferente. Foi um investimento que eu ganhei uma amiga, né? Da minha cidade, ganhei uma amiga. Rico, né? Tipo, Mas eu já não fiz tem online e diferença. já fiz presencial, e agora o que eu faço? Sim. E aí é onde apareceu, né, o curso Universo Newborn, eu comecei a acompanhar aquela sequência, né? Eu falei, gente, será que é realmente diferente? Né? Porque tinha essa insegurança. Outro curso online que eu vou ter essa devolutiva, porque os cursos online que eu fazia eram cursos que estavam disponíveis. Então você não tem acesso ao fotógrafo que está ministrando. E de repente É esse só eu fiquei assistir o pensando, vídeo, será né? que exatamente. Falei, será que ela vai realmente me dar o aporte, o suporte que eu vou precisar nas dúvidas que eu vou ter? Será que eu preciso mesmo fazer outro curso? Então eu fui enrolando isso e foi exatamente no último minuto que eu entrei para o universo. Foi assim, na rapa do tacho, ó, é o último segundo que acabou. E aí entrei. E aí eu comecei a esmiuçar, estudar aquilo, e aquilo foi tendo uma lógica para mim, né? E quando, dentro do curso, apareceu o ensaio de segurança, falei, gente, será que é isso? Esse bebê enroladinho no rap, que eu lutei tanto. Eu falei, Que eu não quero gente, fazer. será que vai dar certo? E aí, isso foi em dezembro, quando começou. Em janeiro, finzinho de janeiro, eu fiz meu primeiro newborn, depois que eu já tinha iniciado o curso, né? E aí eu botei a técnica em prática. O mais legal de tudo foi ter tido uma harmonia nas minhas fotos. Porque eu já não levei um monte de coisa tudo bagunçado, né? De cores, de textura, de nada que combina com nada. Eu já fiz uma linhagem harmônica na minha cabeça. Mas também ainda não tinha todo o domínio que eu tenho hoje, ó. Mas eu peguei e fiz, eu coloquei a técnica em prática, né? Fiz. Só que como eu já fazia foto do bebezinho sem estar enroladinho, já usava a pose e a pessoa já, né, as pessoas já sabiam, eu não fiz como deveria ser feito, só enroladinho, né? Então eu fiz o enroladinho, mas eu também fiz o que eu já fazia antes. Mas quando eu cheguei em casa e coloquei essas fotos no computador e olhei, muitas foi aprovado por mim, entendeu? Eu falei, nossa, olha só, antes eu colocava lá 100, 200 fotos, dava para pescar as que ficaram boas.
né? E ainda tinha um agravante de entregar um monte de foto, era pacote de 40 fotos. Imagina se hoje 40 a gente. fotos? Meu pacote era porque entregavam 40, que era 40 fotos, 40 fotos tudo igual e horrível, né? Sem técnica, sem nada com nada. Não, na mesma hora já cortei, não é mais 40, tem que ser o mínimo possível. E se acabou, a gente vende extra, né? Então, esses também eram outros erros, né? De coisas que eu cometi. E aí foi aonde aquelas fotos harmônicas, que tinha um pouco que tinha como fazer uma história, o bebê enroladinho, depois eu fui liberando a mãozinha, até fiz um puff, coloquei uma asinha nesse ensaio, ficou bacana, mas ele ficou gostoso de ver, eu fiquei feliz, porque tinha muitas fotos boas, não era 3, 4, 5 de 100, era 50 de 100, né? Então eu acho que aí eu falei, nossa, então esse ensaio de segurança é a peça-chave de começar tudo. Né? Isso é o bebê que permite. Se ele permitir, você faz, explora tudo isso. Mas se ele não permitir, eu vou ter fotos lindas para entregar para minha cliente. Exatamente, que foi exatamente o que a Marília colocou ali, ó. O pior é que quando não conseguíamos essas 40. E é justamente o que a Elisandra falou, né? Antes fazia 100, 200 cliques e tinha que pescar as que davam mais ou menos. E quando você coloca o ensaio de segurança a prova mesmo ali, né? Quando você faz o ensaio de segurança, mesmo que o bebê não durma, você consegue garantir as fotos, né? Mas também não acho que Sim. tem que ser 40, né? Eu acho que. Não. Eu não sei, vê se você concorda comigo. Mas eu acho Muito. que muitas pessoas que entregam muitas fotos têm muito aquela mentalidade do tipo, nós, quando nós temos a nossa câmera e o nosso celular, enfim. Ai, meu Deus, calma aí, sem derrubar o celular. Calma aí. Nós tiramos muitas fotos, tipo, a gente consegue tirar em 1 hora 100 fotos. Então a gente tem a facilidade do clique a todo momento. Daí quando a gente vai contratar um fotógrafo, a gente pensa assim, cara, mas ele só vai me entregar 10 fotos porque ele tem a facilidade de ele tirar muita foto, e daí como assim ele só vai entregar 10? E daí quando o próprio fotógrafo não entende o porquê que ele só entrega 10, ele acaba cedendo, não, é caramba, é verdade, né? É pouco 10 porque eu mesmo tiro umas 200. E daí ele acaba cedendo justamente por não entender o porquê que ele faz 10, né? E daí depois, com o processo, a gente vai entendendo que não só tem que ser menos, mas tem que valer mais e a gente pode agregar mais valor ainda e agregar muito mais no faturamento também vendendo as extras, né? Você concorda ou não? Porque eu sentia que comigo Totalmente. foi isso. Totalmente. É bem por aí. É falta de experiência mesmo, falta de entender a fotografia, a essência daquilo que você está fazendo. Então, assim, foi um momento que eu fazia o quê? Eu fotografava um recém-nascido. Não tinha na minha cabeça o valor de tudo aquilo hoje, entendeu? Hoje, eu agrego à minha fotografia, ao meu trabalho, um valor emocional, sentimental, do momento e do que vai ficar no futuro para cada uma dessas famílias, dessas crianças, desses bebês. E eu acho que isso não tem preço. E quem chega até mim e me permite explicar como eu vejo a fotografia e qual é a importância da fotografia para cada pessoa como indivíduo, ela entende. Ela entende esse preço, ela entende a quantidade de fotos, ela entende. Mas se chega até mim e vê a fotografia simplesmente como uma fotografia, né, e não como uma essência que vai ficar para a vida, não vai entender. E aí não é para ser meu cliente. E Porque quem acontece tira isso com simplesmente você? De chegar pessoas que acontece. você tenta explicar e ela entende e te contrata, e pessoas que você tenta explicar tipo, ela não quer ouvir. Ela, normalmente, quando ela não quer ouvir, ela quer saber o preço, né? Sim, ela insiste no preço. O que ela quer saber é o preço, porque ela já, com certeza, ela já tem algum outro orçamento e ela quer saber se ela conhece a sua foto, ela quer saber se o seu preço ela pode pagar, porque o outro ela não pode. E aí ela não me contrata porque ela vai no preço. E Vocês já têm a aconteceu. diferença que quem te escuta te contrata e quem não escuta não contrata? Eu já senti, não todas as vezes, não é sempre, porque assim, tem pessoas que chegam a entrar em contato que te dá abertura de conversar, mas tem pessoas que não. Então fica difícil você ter essa percepção se a pessoa não te dá essa abertura. Aí você não consegue perceber, né?
Tem Mas eu muito. já percebi e já teve caso da pessoa, a tia, né, querer me contratar, porque conhece meu trabalho e tudo, e aí depois acabar fazendo com outra pessoa, porque a mãe do bebê era um presente, a mãe do bebê queria, o outro pensou no preço, porque daí ia contratar um newborn, ia ganhar o acompanhamento, e depois não gostar do resultado e a tia falar para mim, né? Falar, ó, ela fez com outro, hoje ela se É engraçado, arrepende. porque você conectou com a tia e a mãe não estava nessa conexão. E a Não me tia conheceu, não né? conseguiu fazer a conexão Sim. necessária, né? E daí no final ainda tem o arrependimento, né? E depois bateu o arrependimento, falou, ah, não foi nada do que eu pensei, não foi nada do que ela desejou, não foi nada do que ela viu, né? Porque, e aí bateu o arrependimento. Então, isso já aconteceu também. E, Elisandra, você já pensou em desistir? Não, não, Nunca? nunca. Eu nunca pensei em desistir. Menina, que Eu forte já que me você é. questionei, eu já me questionei assim, se a fotografia era para mim realmente só um hobby ou se ela era uma coisa a mais. Mas isso no começo. Não, porque ela era para mim só um hobby, né? Só que quando eu comecei a me envolver com a fotografia e o real sentimento da fotografia foi percebido por mim, isso mexe tanto comigo que eu nunca pensei em desistir. Então, eu tenho aquele problema. Eu tenho um outro serviço, entendeu? Então, eu não vivo da fotografia. Eu acho que se eu vivesse da fotografia, eu teria passado por dificuldades financeiras que, de repente, poderia vir para mim esse sentimento de querer desistir por necessidade do financeiro, né? Então, eu acho que por não viver só da fotografia hoje, eu consegui passar esses momentos difíceis de não ter o cliente, de não ter a foto, mas desistir nunca, não está dentro de mim. Eu jamais vou desistir, porque ela é tão concreta e mexe tanto com o meu emocional que eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho muito para fazer pelas pessoas na fotografia, entendeu? Ai, que Vou lindo, chorar. que lindo, meu Então eu Deus. não vou desistir, nunca, nunca. Que demais. Nossa, parabéns. Parabéns pela força, porque ó, eu mesmo já pensei, tipo, várias vezes assim. Apesar de nunca ter dado o passo da desistência. Eu acho que a desistência para mim sempre foi no fundo uma força, né? Porque toda vez que eu pensava em desistir, eu falava assim, não, só vou tentar uma última coisa. E daí eu ia lá e fazia alguma coisa que no final dava certo. Daí depois vinha o próximo desafio, né? Não, não, vou tentar só a última coisa. E no final é lutando para não desistir, né? Eu acho que essa força que a gente tira de se reinventar e se renovar é a força de não desistir, né? É o que faz a gente continuar ali. Muito incrível. Elisandro, você comentou que os teus ensaios eram bem demorados. Em que momento que você percebeu? Como que foi? Foi gradativo? Foi de uma vez só? Quando que você percebeu assim, cara, nossa, eu já terminei, nem eu acredito. Então, quando eu comecei a fazer o universo newborn e que eu apliquei as técnicas que estão dentro desse programa e que tudo ficou muito mais rápido, mais dinâmico para mim, que eu percebi que, nossa, por que eu demorava tanto tempo? Por quê? Porque o bebê não dormia, porque eu não enrolava o bebê. Tem um monte de respostas, né? Mas foi nesse momento que eu falei, nossa, como tá rápido, né? É uma sessão que às vezes passava de 5, 6 horas, cheguei a remarcar porque não conseguia, né, evoluir na sessão, não rendia, o bebê não Você dormia. E remarcava com uma certa cheguei frequência? a remarcar, acho que umas 3 vezes eu remarquei. Remarquei porque já estava assim bem longo, já estava ficando escuro porque era inverno, então caiu a luz muito rápido. E aí nessa época ainda era a luz halógena que eu usava e parece que o escuro com a luz amarelada ficava ainda granulava muito, eu não podia subir o ISO na minha câmera, não era uma câmera que aguentava um ISO mais alto. E aí eu acabava remarcando para o final de semana seguinte, que ainda dava tempo. Você E sentiu diferença já logo nesse primeiro ensaio que você fez em janeiro? no primeiro ensaio, exatamente. Logo no primeiro ensaio, depois de entrar para o universo newborn, eu percebi a diferença Foi rapidinho. e ficou mais curta. Minhas sessões não passam de 4 horas. É, é Quatro difícil chegar horas em quatro entre a horas. mãe chegar e a mãe sair. Exatamente. A mãe chega, eu peço para amamentar aqui, daí amamenta aqui no estúdio, começa a fotografar mesmo uns 40 minutos depois que ela chegou.
né? Ai, Então, olha. é a hora que chega da hora que vai embora. Não passa de 4, né? Não passa de 4. E geralmente eu sempre deixo um lanchinho, umas coisinhas aqui, depois a gente conversa um pouquinho, toma um lanchinho. Então, um momento gostoso, né? E tá rendendo, rende. A foto não fica demorada, não fica cansativa. Você percebe emoção nos pais, no tá acompanhando a sessão, né? Porque eu procuro mostrar. Muitas vezes eu peço o celular da mãe, falo, dá aqui o celular, deixa eu tirar uma foto pra você, porque ela tá querendo mostrar a sessão para quem tá em casa, para a mãe que não veio, para a avó do bebê. Aí eu tiro com o celular dela mesmo, uma fotinho, que daí ela já fica ali, já manda para todo mundo, já fica feliz. E aí vai ter uma interação, é gostoso, mas não passa de 4 horas. Isso é muito interessante, Elisandra, porque é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque o que a gente mais escuta são pessoas até discutindo em grupos de fotografia. Ai, gente, a mãe quer ficar vendo a foto no meio do ensaio, e tem algumas pessoas que até falam que não é para mostrar a foto durante o ensaio. Eu sempre comento que mostrar foto, se você for mostrar, escolha muito bem a foto que você vai mostrar e lembre qual é a foto que você vai mostrar, porque quando você mostra uma única foto, ela só vai lembrar daquela foto. E se ela não estiver na hora da seleção, ela vai falar, ué, cadê a foto? Então, pensar muito bem. E daí, de repente, vem você que vai lá e pega o celular, tira a foto para ela já mandar para a família, coisa e tal. Você sente diferença nessa ação? Porque eu fico imaginando assim, pelo lado. Fala você, que depois eu vou falar a minha percepção. Então, eu tenho um pouco de ciúmes das minhas fotos, mas como eu trabalho com a interação e o lado emocional da família, eu acho que pegar o celular dela e fazer uma foto com o celular dela, e ela naquele momento que ela está vivendo aquele momento aqui comigo, ela pode compartilhar com as pessoas que ela gosta. Às vezes ela até pede para mim assim, posso postar? Eu falei, então você vai colocar, eu pode postar que você está no estúdio, que está acontecendo no momento. Daí ela posta, é uma divulgação também do meu trabalho. E ela vê isso como uma coisa carinhosa. Nossa, ela está se preocupando em tirar uma foto com o meu celular para mim. Porque aqui o estúdio, a posição que a poltrona fica para a mãe sentar, algumas vezes, dependendo de onde eu estiver fazendo a foto, um pouco do softbox fica na frente. Então Então, ela vê meio de baixo. Não, ela vê. Se tiver no prop, no chão, ela vê, né? Mas se ela quiser fazer uma foto, por exemplo, ela não vai ter como fazer, porque o softbox vai ficar na frente dela. Entendeu? Então, nem que ela queira fazer escondido, ela não vai conseguir, não vai ficar legal, vai ficar um puta quadrado preto na frente dela. E eu prefiro eu fazer com o celular de um ângulo legal e que ela divulgue meu trabalho e ver um lado emocional do que ela fazer de qualquer jeito e falar, nossa, coisa esquisita, né? Então eu não ligo, aí eu pego e faço para ela com muito prazer e ela fica feliz e eu também. E aí é assim. olha só que bacana que a Cláudia. Você conhece a Cláudia, né? A Cláudia de qual turma? Não é da mesma turma, não, né? Acho que a Cláudia é da 4. Não. Acho que é da 4, né? Ela falou assim: a Veida sempre avisa os pais. Prepare o celular para tirarmos uma foto para vocês. Muito incrível, porque a Veida é a filha dela, que é assistente dela também, né? E muito incrível de pegar o celular e ir ali e tirar. Porque o que, que eu vejo, né? Eu sou mãe também, e eu também sou. Não é que eu sou modelo, né? Eu também contrato fotógrafos. E na hora que eu contrato fotógrafo para tirar foto da minha família, cara, eu sou literalmente a mãe que tá ansiosa. Eu quero ver as fotos, como é que tá ficando, Ana. E, e eu passei por isso da pessoa não me mostrar como é que tá ficando. E daí gera uma ansiedade muito grande, porque primeiro porque eu quero ser mãe, eu quero ver mais ou menos como é que tá ficando. E para mim gera uma outra ansiedade, porque no caso eu entendo de fotografia. E daí eu quero ter também a noção se a pessoa tá fazendo um trabalho bom, né? Um trabalho ok. Tudo bem que depois, né, dá para dar uma ajustada caso tenha cagado muito, né? Mas pelo menos o olhar ali eu quero ter uma noção. Se bem que sempre, quando eu vou fotografar, eu também escolho o fotógrafo que me agrada, né? E com essa visão, eu fiquei pensando,
E a gente sempre discute muito sobre isso, né, Elisandra? De escutar o que o teu cliente está querendo te dizer. Então, eu estou na posição de profissional e eu não quero mostrar minha foto ainda porque é, não está pronta. Ok. Não, não é para tirar porque é direito autoral, porque fui eu que construí isso, coisa e tal. Aquela aspira de fotógrafo, né? Só que se a gente se coloca no lugar da mãe, cara, ela tá morrendo de ansiedade. Daí quando vem um cara que é profissional e fala assim: não, dá aqui teu celular, deixa eu tirar para você, ó, manda pro grupo da família, manda pra vovó que deve estar super ansiosa. Ela olha, uau, que pessoa É incrível. isso mesmo. Que pessoa incrível, né? Tipo, ela Exatamente. sabe que eu tava ansiosa. Parece que ela sabia que eu tava ansiosa para tirar uma foto. Porque E principalmente o que quando a eu, gente monta o cenário, a mãe brilha os olhos, né? Ai, meu Deus, que fofo, que lindo que ficou. Daí você pede o celular e ela fala, ai, parece que ela sabia que eu queria tirar uma foto. Não é? e eu uso também alguns pais ou, que vêm e falam assim: eu posso fotografar? Porque geralmente eles nunca fazem perguntar, né? Então, eu posso tirar uma foto? Eu pego e tiro a foto, e quando eu vejo que ele vai tirar a foto e que não sou eu que estou tirando, eu falo, então, eu deixo sim, mas depois você manda para o meu WhatsApp, porque é um make-off para mim poder divulgar. E eles mandam, feliz da vida. E depois eu divulgo e marco o pai, menciono que foi o pai ou que foi a mãe que fez. Então também serve de material para mim, para divulgar um pouquinho de como eu Certeza. estou trabalhando. Porque geralmente a pessoa que está me ajudando, que está ali de assistente, ela está sendo assistente, não dá para ficar parando para ir tirar uma foto do que eu estou fazendo. Então, quando o pai, geralmente é os pais que acabam tirando, né? Eu peço. Eu falo, eu deixo sim, mas depois eu quero essas fotos para eu divulgar como making off. E aí é mútuo, né? Ele fica feliz e eu também. E é perfeito, um ajuda o outro no final das contas, porque eu acho que eu não sei muito bem assim o que se passa na cabeça das pessoas, porque eu sei o que passava na minha. Mas, por exemplo, eu não sei se de repente pensa, não, porque essa foto é minha. Do tipo, se eu tirar essa foto, se ele tirar foto com o celular, ele não vai querer comprar as minhas fotos. E eu acho que daí é onde entra muito a diferença do profissional mesmo, né? Não só da pessoa profissional, como o resultado profissional, né? Porque quando a foto que. Cara, se a foto que você está fazendo com o celular ou a foto que ele está fazendo com o celular é tão concorrente com a tua foto profissional, eu acho que alguma coisa está errada, né? Sim. Porque O se ele último. conseguiria fazer com o próprio celular, isso quer dizer que, tipo, cara, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não tá casando. Então, acho que quando a gente tá com aquele medinho, a gente precisa rever alguma coisa. Eu sempre imagino Insegurança. assim, porque não é para ser comparável, mesmo eu Não. clicando com o celular. Não tem comparação, não tem comparação. Se os pais que tirarem, você sabe que o ângulo não vai ficar legal, o Daí enquadramento vai pior ficar ainda. legal, tem um monte de coisa. Quando é a gente que tira, e eu tiro para ficar boa, eu não tiro de sacanagem, lá com um ângulo ruim, não, porque eu quero que a foto que eu tô tirando também seja boa no celular. Então Seja eu vou melhor do que a dele. posicionar o celular também, vou posicionar no ângulo legal. E o último ensaio que eu fiz do Joaquim, antes da gente entrar na quarentena, eu fiz a foto e a Paloma postou a foto que eu tirei do celular. E aí, lá na descrição, ela colocou que era um pouquinho do ensaio que o Joaquim tinha feito, o Joaquim não, o Francisco tinha feito. E aí, alguém falou, ansiosa, ela colocou, me marcou e colocou ansiosa para poder ver as fotos oficiais. E aí, nos comentários, teve lá, nossa, mas essa não é oficial? Ela falou, não, essa é da fotógrafa, mas ela vai liberar. E que eu fiz? Eu tratei a mesma foto. Uau! Entendeu? Genial. Então, a foto que eu postei, a primeira foto que eu postei foi exatamente a foto que ela postou. Tratada, com a minha logo. Então, a diferença já foi muito grande, né? E aí, eu coloquei essa foto no Face dela. Eu entrei lá no Face dela, lá no perfil dela, e coloquei lá. Para as pessoas já verem a tratada. E a segunda foto que eu postei foi a da família, porque era o quarto filho, né? Então, eu tirei a foto de todos os irmãozinhos juntos e a foto que eu postei na minha rede social foi da família toda. Então, eu também tive esse cuidado de mostrar a foto oficial é essa daqui. Perfeito. Eu espero que vocês estejam anotando várias coisas, porque eu já tive vários insights aqui com a Elisandra. Olha só, a Luzia perguntou assim: como você já fazia foto quando você começou o curso? Você parou de fotografar até terminar o curso ou não? É, eu acho que pela resposta dela já dá para ter uma noção, mas responde aí, Sandra.
Eu não parei, eu continuei fotografando. O que eu fiz foi começar o meu ensaio com a técnica do universo newborn, que era enrolar no rap até o bebezinho dormir, e ir liberando o bebezinho aos poucos, mas eu sempre acabava fazendo puff, porque eu já tinha essas fotos de pose no meu portfólio. Então, as pessoas que chegavam até mim já estavam esperando essas fotos. O que foi acontecendo é de eu fazer menos fotos no puff. Eu só fazia foto no puff, com pose, com aquelas sessões longas. Então, eu faço toda a minha sessão até hoje, desde que fiz o curso, começando enroladinho no wrap, no cestinho, vou abrindo o bebê. Se o bebê permite, eu vou para o puff, mas eu faço o quê? Eu penso assim, se eu fiz queixinho num cestinho, né, num prope, eu não fico preocupada em querer fazer queixinho no puff. Eu vou pensar em colocar de ladinho, que é uma foto que eu não fiz. Então, eu penso na minha cabeça as poses. Quais são as poses que um bebê recém-nascido permite fazer? Ah, são essas, essas e essas. Tá, então, o que eu não fiz no PROP é a que eu vou procurar fazer no PUF. Então, às vezes, no PUF, eu levo para o PUF e faço uma foto no PUF. E aí põe uma mantinha do lado. Eu não fico pensando É. muito no PUF. O PUF hoje, para mim, é... Se, no caso, o bebê permitir, ele vai para o PUF, mas é uma, duas no máximo. Agora, se vier um bebê daqueles dorminhoco que não acorda por nada, daí eu faço tudo que ele deixar no puff também. Mas não fico Até pensando muito porque ponto. o curso, se você faz ele na sequência ali, ele dura 3 meses. Então, a Elisandra ela entrou em dezembro e em janeiro ela já fez o primeiro ensaio. Então, ela estava em curso ainda. Então, mas assim, o curso normal, assim, de você cursar ele é 3 meses, mas tem pessoas que fazem mais rápido, tem pessoas que fazem 3 meses, tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, cada um vai no seu ritmo, né? Mas o que foi, acho que muito rápido para a Elisandra também, ela entendeu o processo do ensaio e entender a importância do ensaio de segurança. Porque ali, quando ela entendeu isso, ela conseguiu colocar isso no ensaio dela e conforme ela foi estudando, ela foi melhorando os outros aspectos, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, não foi, Elisandra? De Foi, ir exatamente. evoluindo, né? E eu E ela comecei perguntou quanto tempo tudo. você leva no ensaio hoje. Ela respondeu antes que antes ela levava mais de 6 horas e hoje, entre entrar no estúdio e sair do estúdio, que é mamar e trocar e conversar e comer um lanchinho, são 4 horas. São 4 horas entre entrar no estúdio e sair do estúdio. Muito bom. Exatamente. Elisandra, você sente uma. Depois a gente vai divulgar aqui no. Eu não sei se a Thaís está na live agora, eu acho que ela tá. Depois a gente coloca no feed uma foto de antes e depois da Elisandra, para o pessoal ter noção do que a gente está falando, porque a gente está falando, daí as pessoas estão pensando uma coisa, estão imaginando outra e não tem muita noção. Então depois a gente coloca uma foto de antes e depois da Elisandra para vocês terem noção. Mas, Elisandra, agora se tratando da fotógrafa Elisandra. Como, como que você sente que é a Elisandra hoje como fotógrafa, diferente, ou o que não mudou, o que mudou da Elisandra lá de 2015, quando começou? Profundo? Eu me vejo, é que eu não me vejo como uma fotógrafa, né? Mas assim, eu me vejo como uma contadora de história, tá? Tanto é que essa é a minha logo, é Elisandra Riva, fotografia, né? Contando sua história, né? Então, assim, eu sempre vou pensar que aquele momento que eu estou ali fotografando, seja qual for, seja um newborn, seja um acompanhamento, é um momento da vida daquela família, da vida daquela criança, e que através do meu olhar vai ficar para sempre, para a eternidade, para mostrar para os seus ancestrais, entendeu? Para você se ver como você era pequeno. Então eu me vejo como contando um pouquinho da sua história. Então eu sempre começo conversando com o cliente assim, eu não simplesmente fotografo, eu conto o seu momento, a sua história. Muito É legal. isso para mim. Só que eu não tinha isso, essa visão antes. Então, quando eu comecei, eu era fotógrafa, eu era apertadora de entendeu? Hoje não, hoje eu conto um momento que vai ser único para sempre. Por isso que todo mundo que está comigo, aquilo tem que ser muito especial. Eu faço o momento ser único.
Eu quero que a pessoa lembre que quando ela vai abrir a gaveta e dê de cara com o álbum, com material impresso, porque sempre eu vou entregar alguma coisa impressa, nem que seja uma foto apenas, avulsa, que ela abra do nada e que ela pegue aquilo na mão e que ela solte um sorriso, entendeu? Que ela fala, nossa, que gostoso que foi esse dia. É isso que eu busco na minha fotografia. Se eu não conseguir isso, eu vou terminar uma sessão muito frustrada, porque eu quero contar momentos e eles são únicos. E quero que seja lembrado com muito amor. Muito incrível, Essa é a muito. diferença. Não é sobre fotografia, é sobre vidas, né? Não, é sobre vida. É uma história de vida. Exatamente. Muito incrível, muito, muito, muito incrível. Parabéns, Elisandra. Foi, foi muito incrível, assim. Eu acho que quando a gente começa a ver a nossa fotografia com outros olhos e a gente percebe que não é sobre fotografia, um mundo se abre, né? Um mundo se abre. E eu vi um comentário ali para cima, alguém falando: ah, eu não tenho tempo para fazer o marketing, né? Tem que ter várias mãos. E eu quero lembrar rapidinho, antes de acabar essa live, eu ainda quero fazer mais uma pergunta para Elisandra, que recentemente, não sei se foi recentemente, mas recentemente a gente conversou sobre isso. A Elisandra, ela sofreu um desafio, que ela estava fotografando uma família e o pai, ele é militar? Ele é militar. Uhum. Ele é Ele é militar. militar, ele vai para missões de guerra, ele faz umas coisas bem mais profundas. Olha isso, gente. E daí ele chegou pro ensaio da. É uma menina, né? É uma menina. Menina, Foi Penélope. fotografar. Oi? Oi? Penélope, o nome Penélope. da Ai, menina. gente, olha o nome dela. Então, daí a Penélope nasceu, ele estava no Brasil, enfim, né? É, E daí ele chegou para ela com a bandeira do Brasil, porque ele falou assim: eu sou militar, enfim, eu vou para missões, é a minha vida, é a minha pátria. E, cara, vamos combinar que a bandeira do Brasil é um negócio muito ingrato, né? Ela tem as cores primárias muito fortes, muito vibrantes, é um negócio difícil. E normalmente a bandeira, o objeto bandeira, às vezes ele brilha, às vezes ele tá cheio de marca, é totalmente diferente de você pegar um fundo fotográfico que a gente usa e tá ali todo esticadinho. E o desafio da Elisandra foi esse, né? Porque como que ela ia falar não, eu só faço com as minhas coisas. Não, não sei o que fazer. Ou tentar fazer uma foto, sei lá, tradicional com a bandeira nas costas do pai, sei lá. E ela foi lá, aceitou o desafio. Não, eu entendi. É isso que você quer, é isso que vai ter. E olha só, é muito voltado para essa visão de que não é sobre fotografia, é sobre vidas. É, ela poderia ter dito não, ela poderia ter dito sim e feito uma única foto, e ela poderia ter feito cara feia, mas ela simplesmente aceitou que aquilo era importante para a família e ela precisava fazer aquilo. Então ela se desafiou, quebrou a cabeça, foi lá, construiu, fez uma foto sensacional e os pais choraram, mas sabe o que que isso rendeu para ela? Não só o carinho, não só a aprovação, não só todo o amor e a valorização, mas isso também rendeu dinheiro para Elisandra. Porque quando a gente faz com carinho e com amor, o dinheiro não é o nosso objetivo, mas ele acaba sendo uma métrica do bom trabalho, porque ele acaba vindo de uma forma ou de outra. Foi por causa dessas fotos que ela fez se desafiando que eles compraram algumas fotos extras, não foi, Elisandra? Exatamente. E era uma bebê de 30 dias, né? Ela estava com Diz trinta e que dois muitos dias. fotógrafos se negariam a fazer também, né? Então, quando ela entrou em contato comigo, porque a bebê ficou internada, mas nasceu dentro do período normal, mas não ganhava peso, né? Então, quando ela entrou em contato, a bebezinha já estava com 28 dias. Então, eu fui super sincera. Falei, ó, dá para fazer sim. Porém, se o bebê não permitir poses, a gente consegue fazer fotos incríveis, né? Contei tudo para ela, o que era possível, o que não era, e eles vieram. Aí ela falou, ó, meu marido é militar, você faz foto com ele? Ele pode levar a farda, porque estava calor, né? Pode levar a farda, trocar, e você faz uma foto com ele. Eu estava esperando simplesmente uma foto de um militar, né? De roupa verde. E A aí eu fiz farda o que? Eu ainda fica mais chamei. tranquilo, né? Um É verde verde. musgo. É verde, não, é verde, o cap é azul, meio royal, porque quem vai para a missão, o cap não é verde, o cap é azul royal. Eu vou postar para vocês verem depois. E Entendi. aí, quando Cap eu não vi, não.
E aí, o que que aconteceu? Eu sabia só na minha mente. Então, eu falei, vou fazer um cenário no verde e no rosa antigo. Porque daí, pelo menos, se mais pra frente vier fazer um álbum, vai ter um pouco de leitura, né? Porque do nada vai surgir um verde. Eu não tava esperando também a bandeira, eu tava esperando um verde fechado, né? Um verde Aham. militar, fechado. E aí comecei toda aquela sessão. E aí, quando chegou essa hora da bandeira, que ele falou comigo, eu trouxe a bandeira do Brasil. Será que dá pra gente usar? Mas se não der, ele falou, se não der, não tem problema. Aí eu falei, não, claro, dá sim, deixa eu só fazer isso daqui. Aí nisso eu fui pensando, Deixa né? eu só respirar aqui. Falei, eu vou pôr essa bandeira aonde, né? Eu fiquei pensando. A princípio eu pensei em colocar de fundo e o pai segurando a blusinha na frente. Só que ele também trouxe a do Vietnã, porque ele tinha ido para o Vietnã e ele tinha ido lá depois levar mantimento, coisas de primeiros socorros para eles lá, e ele já foi várias vezes, então eu também tinha a bandeira do Vietnã para poder esticar, e essa eu coloquei de fundo. E aí eu peguei e tive a ideia de colocar o bebê. O azul não estava separado, eu abri, pedi para abrir a gavetinha e pegar o azul royal, né? O azul, para enrolar o bebê no wrap azul, colocar no cestinho redondo e colocar exatamente no círculo, no meio da parte azul, né? Da bandeira, que foi o que eu fiz. E a bandeira, ele tinha uma gravante, a bandeira estava dobrada, com aquelas marcas. Eu falei, gente, como que eu vou tirar isso aqui na edição depois? E quando o Ferrou. bebê foi mamar, né? Foi a mamar, eu corri, moro do lado do estúdio, corri, peguei o ferro e tirei levemente, não tirei muito. Eu vou postar o antes e depois dessa bandeira, antes de Boa. tratar para ver. Ela ficou bem marcada ainda, porém diminuiu, né? Mas me deu trabalho na edição também. E aí eu fiz a foto. E o pai é muito grande, passa de 1,80, largo. E aquele homem atrás, assim, eu fazendo a foto, subindo no banquinho para pegar de cima. Quando eu olho para trás, o pai tá assim, ó, e chorando, com o olho molhado, assim. Aí eu olhei para ele e falei, é isso que você esperava, né? E mostrei a foto no celular. Aí ele falou, aqui tá as duas coisas que eu mais amo na minha vida. A Ai, minha pátria, fez assim para a bandeira, a minha pátria e a minha filha. Voltou a mão pro peito. Aí a esposa levantou e abraçou. O meu olho encheu d'água, eu olhei para a Luísa, né? A Luísa também, eu falei, ai meu Deus do céu, todo mundo vai chorar aqui, né? Mas teve tanta emoção nesse ensaio, que foi um dos mais emocionantes que eu já fiz, assim. Porque aquilo tem um significado tão grande para essa família que estava ali. O meu objetivo é esse, é contar um momento único. E toda vez que eles olharem para essa foto, eles vão se emocionar. E quando eu fui entregar as fotos, somente as fotos impressas, eram 12 fotos o pacote inicial, eles compraram 21. Quando eu fui entregar, eles não esperavam que eu fosse entregar ela impressa. E eu sempre entrego uma quantidade impressa, até mesmo porque depois vai ver no monitor, não bate com as cores reais e fica estranho, né? E aí ele não esperava, achava que era só no digital, e ele se emocionou em olhar a foto novamente impressa. Essa foto da bandeira estava impressa, essa foto tá lá no perfil dele, com capa, ele colocou. E essa semana eu estou montando álbuns de todas as sessões que teve muita emoção envolvida, eu estou montando álbuns e mandando o álbum para eles verem sem compromisso. E ele comprou esse álbum para dar para a esposa de presente, ela nem sabe, é surpresa. Então ainda vai ter um álbum nessa história, entendeu? Que ele comprou escondido da Juliana e vai presentear ela com um álbum. Porque para ele é a vida, aquilo ali tem muita emoção. Teve uma outra história, não sei se a gente está com tempo, mas teve uma outra história que o pai ele era motocross, fazia motocross. E ele queria fazer uma foto do bebezinho no capacete. Aí eu falei, puta, capacete, suado, vou colocar o bebezinho recém-nascido. Daí eu falei assim, ó, dá pra gente fazer. Aí falei pra ele, ó, só que tem um problema da higienização, a espuma do capacete é uma coisa que não tem como passar um álcool para higienizar. Então, traz. Eu não falei não, mas eu fiquei pensando o que eu ia fazer para vedar esse capacete com um paninho, porque o capacete tem que aparecer, então não poderia colocar um monte de pano tampando o capacete. Mas eu teria que pensar numa estratégia de tampar a espuma antes de colocar o bebê dentro. O pai comprou um capacete novo, ele veio com o capacete zerado. Ele falou assim, não, eu vou fazer uma foto do capacete do meu filho, motocross. Aí ele juntou as duas coisas. Ah, meu capacete já estava meio zoado, meio arranhado. Eu comprei já um foi uma pronto embalado. desculpinha ali, né?
Aí foi um belo pretexto, né, de comprar um capacete novo e ele veio um capacete zerado. Aí eu higienizei com álcool na hora, coloquei só um paninho, menos preocupado com suor, né, com aquele negócio de soa, e guarda de qualquer jeito, aquilo funga, né, então essa preocupação na hora saiu e a foto ficou linda. Essa daí tá lá no Face. Mas é uma outra história que aquilo para ele também tem emoção, né? E essa mãe desse menininho, ela falou para ela, não foi fácil para mim estar aqui, porque o ponto dela inflamou, então ela estava com muita dor. E aí ela falou, olha, não foi fácil estar aqui, mas valeu cada instante, cada minuto. E emocionada. E foi na hora que eu fiz a foto dela segurando o bebê, o Benício, então na hora que ela segurou ele, que eu fotografei, eu mostrei para ela. Eu falei, olha só que lindo que ficou. Aí ela falou, toda emocionada, ela falou, não é fácil para mim estar aqui. Eu tô com muita dor, mas valeu cada minuto. E é isso que eu quero, contar emoções, é contar histórias que vão ser resgatadas e lembradas com muito carinho. É muito incrível, né? É muito incrível porque você contando isso é muito quem é você e é muito o que de fato acontece nos seus ensaios. Agora vamos analisar friamente a fotógrafa Elisandra. Você tem noção desse pai, tanto do motociclista quanto o missionário, contando ou indicando a Elisandra para outra pessoa? Vocês conseguem ter noção, assim, de que, tipo, não é assim, ah, tô pensando em fazer umas fotos. Ah, eu conheço lá uma fotógrafa, se você quiser eu te passo o contato. Você acha que é assim que ele vai falar? Assim, não. Não. Se você for fazer, você tem que fazer com a Elisandra. Porque você não tá entendendo. E daí ele vai contar tudo o que aconteceu durante o ensaio. E daí, aquela outra pessoa não está comprando mais foto, está comprando a história que o pai contou sobre o ensaio que aconteceu. E é muito interessante isso, né? Porque já não é mais sobre fotografia, não é mais uma fonte de ganhar dinheiro, é sobre vidas, né? É muito incrível isso, é muito incrível. Elisandra, a gente tem 4 minutos, então eu quero que você fale rapidamente um ou dois conselhos, e não é para quem está começando agora, porque é muito difícil a gente falar para alguém que a gente não conhece. Mas me dê um ou dois conselhos que você se daria para você quando você estava começando. Bom, primeiro de tudo, eu acho que busque a informação, mas não faça essa informação ficar única e exclusivamente guardada no seu caderninho de anotação. Coloque ela em prática. Não desista dos seus sonhos, porque é possível realizá-los todos você consegue realizar. Pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas pense que aquele momento, de repente naquele momento está difícil, mas daqui a um mês pode estar muito mais fácil, porque as coisas acontecem em um determinado momento da nossa vida. E a gente nunca sabe o que está acontecendo, às vezes a gente não percebe, né? Tem um monte de coisas envolvidas que a gente não percebe. Então, se a dificuldade for muito grande naquele momento, não desista, não arranque a página, simplesmente vire. Vira a página, persista no seu erro, e aí depois de uma semana você volta, vira ao contrário e fala, nossa, isso aqui hoje para mim está muito mais leve, está muito mais fácil de resolver. E aí você tem isso na sua mente como foco que você consegue. Porque a emoção de fazer isso, né, a fotografia dessa maneira para as pessoas, não tem preço. É muito gratificante. Então, se você gosta, se você quer isso para sua vida, eu sei que não é fácil, mas persista, porque é seu. Se for sua missão, é seu. Você vai conseguir. Eu falaria Perfeito. isso para mim, com certeza. Perfeito, perfeito, demais, demais. Elisandra, muito, muito obrigada. Quem passaria o resto da tarde escutando todas as histórias da Elisandra? Aperta esse coração, porque eu sou daquelas que passaria com certeza a tarde inteira conversando com a Elisandra, porque ela tem um sotaque gostoso, ela tem a voz macia, ela tem várias histórias incríveis para contar. Ela é uma pessoa simpática, querida. Não tem como, é fácil entender por que, que os clientes dela são tão apaixonados por ela, né? Porque, cara, não é sobre a fotografia que ela faz, é sobre ela. É sobre amor, é sobre vida, é sobre gratidão, né? Isso é muito lindo. Olha, você tem uma luz maravilhosa, Elisandra. Eu tenho
um orgulho assim que não cabe em mim de ter você junto comigo, de ter você no meu grupo de águias, não só no grupo de águias, mas também no grupo de anjos, que para mim é fenomenal, de ter você cada vez mais perto de mim, porque isso me fortalece também, né? Quando eu vejo que tem pessoas que, cara, estão trilhando os sonhos da sua vida e tanto acreditando nos seus sonhos, que quando você acredita nos seus sonhos, você está acreditando no meu sonho. Porque o meu sonho é fazer você acreditar no seu sonho. Então, é muito enriquecedor isso, né? Eu acho que um ajuda o outro e a gente sempre é, cresce junto. Mostra o estúdio. Você tá no estúdio, Elisandra? Eu tô no estúdio. Eu Será que acho dá que vai tempo? cair. Vamos